Cada noite a despertar-me, surge ela, melodia ritmada em inspiração. Chega leve, silenciosa, sorrateira, embalando pensamento e intuição. Construindo solo em base firme, refrigério acalentando a minha alma. Poesia certamente, meu critério. Traduzindo, agitação que me acalma. Seja dia ou surgindo a madrugada, sonhando silenciosa a contemplar, rimo a construção da própria vida, versando a intenção do verbo amar. Totalmente fora da zona de conforto, nas trincheiras dos meus pensamentos, externando apreço pela humanidade, compartilhando despretensiosos argumentos. Tal missão aqui chamo de escrita, causa tão nobre já afirmada antes, peculiar atuação nas entrelinhas, cada leitor precioso coadjuvante, distinto ato a estrear nobre roteiro, neste contexto certamente apropriado, representando corpo, alma e coração, mão sobre a pauta cada estrofe, meu tablado. Esse foi o poema Meu Tablado. Meu nome é Viviane de Cássia, sou escritora, musicoterapeuta, palestrante, professora de música. Eu gostaria muito de saber quem você é, então já deixa aqui nos comentários quem é você, de onde você fala, de qual estado da nossa nação ou se fora do nosso Brasil também. Seja muito bem-vindo, este é o meu canal Desvendando a Mente do Artista. Já não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações para que os próximos vídeos, que também serão incríveis, possam chegar até você. Essa é a jornada onde você é o artista, onde você é o autor, onde você não é mais coadjuvante, você pega mesmo a batuta para reger as letras da sua vida, para em harmonia com o Criador, todos os dias ser grato pelas páginas em branco que você recebe e seguir escrevendo uma nova história. E por falar em escrever uma nova história, eu tô aqui para te convidar para essa jornada incrível do Sou Autor, uma jornada de uma escrita musicoterapêutica, uma escrita com propósito. Eu preparei um e-book incrível e de fato ele tá incrível, ele é totalmente interativo, você vai estar ali agindo, escrevendo, não vai estar apenas lendo o que uma autora escreveu, o que uma autora registrou. Dessa vez, você vai estar ali ajudando, ressignificando a sua própria história, ok? Vou estar deixando para vocês aqui o link na descrição, é só clicar e adquirir o seu e-book. Vamos lá. Hoje eu quero comentar com vocês um texto, e esse texto é o Deleite. Além do texto também, após o texto Deleite, eu estarei comentando o poema Audiência do Amor. Lembra que aqui é para desvendar a mente do artista, é para dizer para você que está aí do outro lado, na verdade pertinho de mim, o que se passou no momento daquele determinado poema, o que eu pensava, o que eu quis dizer, o que eu intencionei com aquela escrita. Então vamos lá. Deleite. Das memórias, as falas, os reencontros, os silêncios, a cumplicidade e anseios testemunhados pelos oceanos. Paz e calmaria em Porto, quase em 4 vezes centenário e acrescentado por mais 6 anos. Quantas histórias iniciadas, projetadas, raízes fincadas e geradoras de frutos perseverantes que ultrapassaram o tempo. Quantos pensamentos que ecoaram intenções, terra, mãe de gerações. Aqui brotaram como férteis sementes. Daqui partiram na plenitude do desbravar. Aqui retornaram com certeiro intuito de permanência. Falo da cidade de Cabo Frio, das águas cristalinas, da areia branca, de um intenso brilho solar, das lágrimas e seu teor salgado, em fusão com tamanha brandura. Cabo Frio das aves que bailam entre céu e oceano, que reconhece a casa entre matas sobre a terra, em voo e constância. A ótica é peculiarmente distinta, como distintos são os corações. Cada um traz seu ritmo, cada um intensifica em proporção do vívido sentimento, do pulsar que antecipa a fala, ainda que o tal falar sejam ecos da alma. São memórias, são raízes,
são contextos. Uma vida desbravou tal solo em 1503. Alguém bailou a valsa do silêncio por tamanha grandeza, por tamanha beleza natural. Solo que hoje tocam os nossos pés. Cada um rendido às suas memórias, seus motivos, suas páginas. São registros de esperança, indícios de recomeços. Olhos avistaram o pau-brasil. Mãos plantaram árvores. Olhos contemplaram as riquezas dos oceanos e lágrimas rolaram na face daqueles que deixaram suas riquezas memoráveis ancoradas frente ao mesmo oceano. Restas entre as matas, entrelaços de contextos, voluntariamente nos tornamos testemunhas do tempo e pelo tempo somos testemunhados. Tempo desbravador de intelectos, esta terra fértil em nós, semeada no secreto cujo âmago se faz despido. Tempo tem esta terra. Contados foram seus dias e testemunhados pelo sol, por cada estrela, pelas 4 fases da lua. Contatos por aqueles que por longínquo ou curto tempo tocaram com seus pés tal solo. Testemunhados em fusão com as vivências, com as experiências, com as conquistas e com as frustrações. Há uma beleza em tal contraste. Cabo Frio das âncoras e seu sinalizar de profundidade. Um convite a não sermos rasos, superficiais, onde habita mar de conchas, onde uma concha se faz mar, afirmando as pérolas da existência. Responsabilidade nossa. Cuidar da casa é para o anfitrião. Por esta cidade fui acolhida. A porta me conduziu ao conforto de evidências poéticas, visto que tal porto para mim é inspiração. Uma vez filha da terra por adoção, por acolhimento, pela reciprocidade, por tempo, passei a cuidar do meu pedacinho de chão. Não chamo meu, mas nosso. No tocante ao que me cabe, libertar a escrita foi a condição que me manteve aqui. Cada história é preciosa, tem seu valor, tem suas memórias, ainda que o protagonista não a saiba contar. A minha, querido leitor, é nossa. Escolhi não seguir só, por entender a brevidade do tempo. Semeio minha melhor versão acreditando que parte da humanidade a contemplará. Terá inspiração para buscar seus próprios motivos e perpetuar tal paz. Há uma singularidade nos instantes, e isso me encanta. Nesta terra escrevi e escrevo amor pelos detalhes. Sorri o leve que tal estância me faz sentir. Terra jamais tocada pelos pés dos meus ancestrais, mas que gera em mim esperança quando penso na posteridade. Certamente deleite. Cada um tem sua própria história, em memória ou ascensão. E você, querido leitor, qual é a sua história? Considera-se minhoca desta terra como tocou tal solo? Ou que tal você me contar como fez permanecer? Como fez essa permanência? O tempo é de partilha. Eu tô aqui para te ouvir, para fazer leitura daquilo que você registrar nas entrelinhas. Esse texto, essa crônica Deleite, ela tá tão explícita, não tem nada oculto nas entrelinhas, tá tudo explícito. Aqui eu falei do meu amor, do meu apreço por Cabo Frio. Aqui, na verdade, eu tinha passado pelo mar, pela praia, não na Praia do Forte, mas a das Dunas, tinha passado um tempinho ali, reflexiva, olhando aquele horizonte que parece não ter fim, e que de fato é tão infinito, e que, olhando para aquele mar que bate tanto, que agita, e às vezes é só calmaria, ele nos traduz tão bem. Ora somos agitação, ora somos calmaria. E o que nos importa então? Deixar reverberar, ecoar na mente daqueles que têm o privilégio de caminhar ao nosso lado. Reverberar nossa intencionalidade, nossos sentimentos, nosso amor, nossas pausas, nossa introspecção, mas também o revelar da nossa própria essência. E isso você vai conseguir destravando no Sou Autor, nesse e-book que está incrível, que é o Sou Autor, uma jornada, uma escrita musicoterapêutica. Agora eu vou estar declamando para você, não será mais leitura, eu vou declamar um poema. O nome dele é Audiência do Amor, mas antes eu vou te contar a história por trás do poema, para a gente estar fechando esse vídeo. Eu estava
dentro do metrô e no Rio de Janeiro, na estação da Cinelândia, e entrou uma pessoa engravatada e sentou-se ao meu lado e ficou perguntando se o que eu escrevia naquele momento era meu ou se eu tinha copiado de alguém ou de algum lugar. E eu com um sorriso disse, é meu? E a pessoa duvidou e deixou isso bem claro, com um sorriso, duvido. Aí eu brincando, qual a sua área de atuação? E ele disse, eu sou advogado. Aí eu pedi, tem um cartão? Ele me entregou e eu li ali, Thiago Fonseca. Levei para casa com a mesma caneta e com o mesmo caderno que eu escrevia naquele momento, eu escrevi um poema intencional chamado Audiência do Amor. Vamos lá, o que eu queria com o poema? Colocar ali elementos de um que nos remetessem a uma audiência. Então, o que uma audiência precisa ter? Um advogado, um juiz, o réu. O porquê, né? O porquê daquele contexto todo. Mas eu não sou da área. Então, eu precisei apenas linkar as palavras ao contexto poético, que de fato eu queria passar com aquela escrita. Então, vamos lá. Esses são os elementos. Mas e a mente por trás da autora, da artista? O que eu queria passar? Para quem lesse, para ele próprio, caso ele viesse a ler. Eu queria colocar o amor, dar uma oportunidade. O amor está sentado no banco do réu para se defender, visto que há décadas as pessoas têm brincado de ora ama, ora não ama mais, ora quer estar junto, ora não consigo mais caminhar do seu lado. Amizades sendo rompidas, pessoas simplesmente virando as costas para quem em algum momento estendeu a mão. Então, eu fiz isso. Peguei o amor numa audiência, o sentei e vamos descobrir o que aconteceu. Grita tempo, testemunha real. Grita aos quatro cantos da terra. Grita a lua, ao sol, ao mar e, se possível, a natureza que nos cerca. Eleva sua voz a este silêncio, se és testemunha de uma vida. Cura a ferida que causaste a dois seres inventando após a chegada uma partida. Muda tempo, testemunha real. Encurta a distância por sua capacidade de entender. Desfaça os nós causados pela saudade. Faz o juiz destino compreender que é no tribunal do coração que se julga o amor, sendo réu um corpo, uma mente sem compreender, que testemunha o tempo tentativas incontáveis de unir dois corpos em um único ser. Se condenado ao amor, fim da vida. Se livre os sonhos, aprisionam o coração. Grita tempo, testemunha real, e que o juiz destino os livre da saudade, negando a separação. Apelo à testemunha tempo, no coração de um ser, onde o juiz é o destino e quem defende é o próprio amor que luta para sobreviver. Vamos lá, não é no coração de um ser, no tribunal do coração de um ser, isso, no tribunal do coração de um ser, onde o juiz é o destino e quem defende é o próprio amor que luta para sobreviver. Eu coloquei esse finalzinho porque eu pensei, vai que a pessoa não entende o que eu quis dizer, né, com esse trecho, com esse poema. Então eu quis fechar dessa maneira. Como o endereço estava ali, eu coloquei dentro de um envelope e no dia seguinte eu coloquei debaixo da porta do trabalho dele, que por coincidência era muito próxima ao meu trabalho também ali na Cinelândia. Ele, para minha surpresa, diretor de teatro, tinha ali o meu telefone de contato do meu trabalho, não o meu pessoal, e ele entrou em contato e me convidou para uma reunião naquele mesmo dia, às 5h30 da tarde, com o economista Mário Alberto Avelino. Para minha surpresa, o que ele queria? Ele viu que já que eu tinha tanto jeito com a escrita, ele nem sabia que eu era roteirista, ele estava precisando de alguém que escrevesse o roteiro de teatro para o economista, que queria traduzir o que eram os expurgos do FGTS de uma maneira cômica, extrovertida, para fins informativos. Mas o que eu não imaginava era que o meu texto de teatro, aquele texto tão despretensioso, fosse para o Teatro Gonzaguinha na Praça 11, foi também encenado na Praia do Flamengo. Eu dei entrevista para o Bom Dia Rio, na época no Porcão do Flamengo, às 7h da manhã, que era bem assim. Enfim, histórias por trás dos poemas. E isso me conecta
aos meus propósitos, que são inúmeros, a minha missão de vida, o meu bem-querer de abraçar a humanidade através das palavras, porque eu entendo que a arte ela não é do artista, ela vem de Deus, passa pelo artista para abraçar a humanidade. Assim é com o escritor, quando ele rege a sua batuta, que é a caneta. Assim é com a bailarina, quando está sobre as pontas. Assim é com o pintor, quando está lá com a outra batuta, que é o pincel. Assim é com você, artista, com você que envia um recado para a humanidade. Embora você pense que não, às vezes você faz despretensioso pensando que é só para quem está ao seu redor, para quem está ali no seu dia a dia, um familiar, um amigo, um vizinho, alguém do seu trabalho, da sua faculdade. Não, querido. O que você faz é extra voz. Nós não temos o domínio. Palavras, quando liberadas, uma arte quando liberada, é como a folha seca. Imagina o cenário, depois da fúria dos ventos. Várias folhas secas soltas pelo chão, o vento bate forte, levanta tudo. Ela nunca vai voltar para o mesmo lugar. Ela nunca vai fazer um pouso, por mais, sabe, flexível, simulando quase a asa de uma borboleta, mas nunca vai voltar para o mesmo instante, para o mesmo lugar. Vai pousar em outro lugar. Vai ser um gerador de inspiração num outro cenário. De repente estava na frente da árvore, vai para trás dela, vai para o lado, alguém vai passar, vai chutar, a folha talvez estivesse inteira, vai ficar ali partida. Assim são as palavras. Nós a direcionamos se com um afetuoso abraço alcança afetuosamente o coração de alguém. Agora, se de maneira desconstrutiva, vai desconstruir também alguém. Palavras são tesouros e nós precisamos guardar. Eu faço todos os dias. São mais de 5.000 poemas. Então, se você me perguntar por que eu comecei esse canal, já falei aqui em um outro vídeo que fugi dele, acho que por 5 anos, porque eu não tenho pressa. Mas aqui não tem perfeição. Aqui não é um lugar onde você vai encontrar um cenário perfeito, onde você vai encontrar a luz perfeita, a maquiagem, o cabelo perfeito, a roupa perfeita. Aqui não é esse espaço. Se essa é a sua busca, eu deixo bem claro, aqui não é para você. Mas se você está buscando escrever a sua própria história com um significado, onde você seja transformador de outras vidas, onde o caos não te desconstrua mais, porque você vai entender uma nova ótica no meio do caos para experimentar a verdadeira paz, como cita a palavra de Deus, que é aquela que excede todo e qualquer entendimento. Esse aqui é um lugar para você. Por isso eu falo do e-book, por isso eu citei aqui para você o Sou Autor, uma jornada na escrita musicoterapêutica. Porque aqui é para fazer essa introspecção, mas liberar palavras. Aqui eu tenho palavras e eu as libero. Aqui eu tenho palavras, não tenho nada além, nada de perfeição. Tenho palavras porque eu carrego uma essência, porque eu tenho uma identidade validada pelo tempo. Tenho uma essência que é liberada todos os dias através do fôlego de vida, que é renovado enquanto eu descanso. No pouco que eu descanso, Deus renova meu fôlego de vida. Então, quando eu desperto a cada manhã, é com muita gratidão. Quando eu abro os meus olhos, eu também abro a janela da minha alma. Quando eu abro a boca para contar para você uma história por trás de um poema, eu estou desnudando o meu eu. Eu estou aqui sem reservas. Porque muitos ao longo desses anos leram o que eu escrevo. Já chegaram para mim e foram muitas as vezes. Você tem a sua fala escrita? Depois de uma palestra. E mesmo às vezes perguntando, ouvindo essas indagações. Nem sempre a minha fala estava escrita. Porque não dá para escrever de qualquer maneira. A escrita requer responsabilidade. A escrita requer, mesmo poética, mesmo nos isentando de uma linguagem em alguns momentos tão formal, ela requer um carinho, uma ótica distinta do que se faz no cotidiano.
realidade é, alguém pode fazer muito bem uma coisa, mas se na hora de uma entrevista desconstruir a língua portuguesa, se é que você me entende, vai estar matando a mãe de todas as artes, que é o idioma de um povo. Então, requer sim muita responsabilidade. Não é uma coisa simples, não é só eu pego e jogo palavras ao vento. Mas existe um caminho para que essa estrutura seja alcançada. E no meio desse caminho existe todo um processo de construção, de desconstrução, para que possamos chegar a uma construção, como uma crônica de jornal, como um livro. Não é do acaso, não é de sopro ao vento, é de olhar de mundo, é de sentimento reconhecido, percebido, estudado, sentido, às vezes só sentido, sem nenhuma análise. Olhar de mundo, olhar diante de um outro olhar, reflexão, indagações. Como, por exemplo, vou deixar aqui para você. Você conseguiria descrever, por exemplo, o som de uma lembrança? Lembranças têm som, lembranças têm cheiro. Lembranças carregam a nossa memória. Eu lembro de alguma coisa. Lembrar é raso. Agora eu tenho memória afetiva de determinado cenário, de determinada circunstância, de determinado dia, de determinado instante do que eu estava fazendo. Já até falei aqui para vocês em um outro vídeo sobre o poema Acidez Vívida, onde eu descrevi o cheiro de limão da terra. De estar passando em determinado lugar, sentir o cheiro de limão, sentar à beira do caminho com a caneta ou papel e escrever. Então a minha pergunta é, qual é o som da sua lembrança? Eu vou deixar o e-mail aqui para você, se você não tiver coragem de registrar aqui o som da sua lembrança, e você vai poder me contar lá no e-mail. Vou deixar também o link nas descrições. Junto do e-mail vai estar também o link para você adquirir o seu e-book, para você começar ainda hoje a sua jornada nessa escrita musicoterapêutica. Estou aqui para te dar as mãos, para segurar, para ser escuta ativa, para estar com você lado a lado nessa trajetória. E também, para você que considera uma jornada de mãozinhas dadas ali, no registro da própria história, precioso, mas que gostaria de ter um contato ainda maior, de ter essa escuta ativa de uma maneira com mais significado, mais propósito, eu te convido também a emergir na minha mentoria. No próprio e-mail, você consegue estar se comunicando comigo para eu estar te explicando, tá bom? Então é isso, reflita sobre o som que as suas memórias, as suas lembranças trazem para você e deixa aqui para mim. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, obrigada por ter ficado até aqui, até a próxima!